Fala, minha galera, estamos ao vivo aqui pelo canal Historiografando. Lembrando que dessa vez não é pelo YouTube, mas eu vou reprisar todo esse conteúdo para vocês no YouTube também. O nosso tópico de hoje vai versar sobre o tópico 2.8 do seu edital, que diz o seguinte, as relações rurais, urbanas, novas ruralidades e problemáticas socioambientais no campo e na cidade. É um tópico grandíssimo. É um tópico grandíssimo que você vai traduzir comigo, estudando a parte específica que é a modernização do campo e o êxodo rural dentro do estado do Paraná. Galera, nessa noite do dia 11 de maio, quase madrugada já, pega teu energético, coloca aí próximo à tua mesinha de estudo, teu café, se você pode tomar café, a sua água, que nós vamos começar a bater firme. Quero deixar bem claro também, aluno historiografando, que enche o seu pincel de tinta, cara, porque você vai riscar. Nessa aula você vai bisurar. Nessa aula eu vou convidar você a fazer anotações extremas de questões que já versaram sobre esse tema e vamos ver como é que essa questão cobrou. Cobrou de uma forma difícil que vai ficar bem facinho agora aqui com o canal Historiografando para vocês. Essa aula vai ser reprisada no YouTube posteriormente, para vocês que estão aqui no nosso app. Então, não vai deixar o joinha, mas lá no YouTube, se você depois quiser reprisar milhões de vezes, deixa o seu joinha, compartilha nas redes sociais essa ideia que o canal Historiografando e o professor Adriano agradece. Vamos deixar de conversa, vamos ler o nosso parágrafozinho bem interessante. Vamos fichar o que é importante para vocês, escrever e revisar. Bora ler aqui, ó. A modernização do campo e o êxodo rural. Em função da transição da economia de base agroexportadora para uma economia urbano-industrial, preste atenção, eu tinha então antes o que historiografando? Eu tinha uma economia agroexportadora para uma economia o que? Urbano-industrial. A partir de quê? A partir da crise do café em 29, o Estado, quando eu falo aqui o Estado, está com o Ezão maiúsculo, né? O Estado como um todo, né? Não especificamente o Estado do Paraná, passou a exercer forte presença no desenvolvimento econômico, por meio de políticas macroeconômicas e desenvolvimentistas, que atendiam aos interesses de quem? Das oligarquia cafeeira. Professor, clareia um pouquinho aí minha vida, não entendi bem não o que o professor quis explicar não. Bem, galera, olha só, o tópico que nós estamos estudando é a modernização do campo e o êxodo rural. A gente não chegou ditamente com essas palavras apresentando esse conteúdo para você. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos nos situando na ideia do tempo e do espaço. A gente está fazendo aquele apanharado nesses 3 primeiros minutos do que estava acontecendo antes mesmo de falar sobre o tema principal, o tema-chave. É que nós temos uma transição de uma economia, onde essa economia tinha um pilar, que era o pilar agroexportador, está aqui no monitor de vocês fichado, e passou para uma economia urbano-industrial, industrializada. Deixou de ser agro para urbano-industrial, agroexportadora para urbano-industrial. Agora, existiu um momento que houve essa chamada transição, aqui no iniciozinho. O momento foi justamente a crise do café em 29, onde o Estado começou a quê? A se imiscuir quando eu falo para vocês da presença do desenvolvimento econômico por meio de quem? De políticas macroeconômicas, e essas políticas macroeconômicas e desenvolvimentistas atendiam os interesses de uma classe. Qual era essa classe? A classe da oligarquia cafeeira. Não é difícil você bisurar isso para a sua prova, aprender para a sua prova, que o Brasil, até 1929, ali com a crise do café, quem tinha privilégio no governo era quem? Os senhores oligarcas cafeeiros. E depois disso, para o próprio governo, não era justo deixar os cafeicultores de mãos limpas. Então foi antes de 29 e depois de 29 que ainda existiam
os poréns de atenção aos interesses da oligarquia cafeeira. Tudo bem? Isso aqui como é que cai em prova historiografando? Professor Adriano, como é que cai isso aqui em prova? Isso aqui eu não enxergo muito esse primeiro slide em prova não. Mas se porventura cair, não hesite em não ter coragem de marcar na sua prova esse fato de transição agroexportadora para uma urbano-industrial. É isso que é o mais difícil aqui no nosso primeiro slide para vocês. Nota, tira um print da tela que eu vou apagar, ok? Eu tenho que apagar, aqui não está sendo direto no computador não, aqui a gente está riscando mesmo a tela, estou apagando já aqui, ó, para vocês, tá? Apaguei. Você que está no YouTube, pode reprisar, pode parar para anotar também esses fichos, que todos os fichos que eu faço aqui não é à toa, são fichos interessantíssimos. No nosso segundo slide vai começando um pouquinho a complicar, mas é uma complicação boa, é uma complicação que você está amparado pelos nossos professores do canal Historiografando na sua explicação. Bora lá! A modernização agrícola no estado do Paraná, olha aí, presta atenção, nós estamos falando de modernização agrícola. Galera, modernização agrícola, eu não preciso aqui estar preocupado em dizer para vocês. Nós estamos falando de quem? Do campo ou da cidade? É claro, professor, que é do campo, então, beleza. Toda vez que você ouvir essa palavra modernização agrícola, você vai lembrar do campo, que é o assunto de quem? Volta lá novamente, ó. Urbanos rurais, ó. Urbanos rurais. É essas duas palavrinhas que nós vamos repetir incessantemente nessa aula. Então, a modernização agrícola no estado do Paraná, ela foi acompanhada de mudanças. Mudanças que historicamente ocorreram na instalação da base técnica ao campo. Olha só, base técnica ao campo. Vai começando a fichar também do outro lado, ó. Como problemas sociais, dentre eles o êxodo rural. Lá naquele tópico lá inicial que eu acabei de voltar nele, êxodo rural também nos interessa. A concentração fundiária a partir dos anos 70 e o desemprego aonde? No campo. Pessoal, isso aqui foram tudo problemáticas. Problemáticas para quem? Para a população que residia naquele momento no campo. A modernização agrícola no estado do Paraná. Pessoal, só um momentinho aqui, estou ao vivo, eu não ativei meu microfone pessoal aqui, tá? Aguarda só um momentinho aí que eu vou pegar o microfone aqui e ativar ele. A gente entra ao vivo, é tudo rápido, é tudo improvisado, mas agora sim o áudio de vocês nesses 4 minutos, olha, 7 minutos vai melhorar 100%. Vai desculpando aí, tá? Me esqueci de ativar o meu microfone do lado de cá. É ao vivo, é assim mesmo. Então, galera, aqui é tudo o que? Problemática. Se você quer saber qual é a problemática, qual foi o problema que o campo enfrentou, é isso aqui o que eu estou dizendo para você. É isso que eu fichei. Que a modernização agrícola no campo no estado do Paraná foi acompanhada de muitas mudanças. De mudanças que historicamente ocorreram em quê? Na instalação de uma base técnica ao campo, como problemas sociais, entre eles o êxodo rural, que é a saída desse povo do campo. A concentração fundiária está aqui, a partir de 1970. E o desemprego no campo. Nos anos de 1940 e 60, a economia brasileira caracterizou-se pela industrialização substitutiva das importações por uma revalorização de quem? Do café em âmbito internacional, seguida de uma supervalorização da moeda nacional e da concentração industrial na região sudeste do país, principalmente os estados de São Paulo e Paraná. Desenvolveu-se o cultivo do café, impulsionado pela procura deste produto no mercado mundial naquele momento. Pessoal, esses 2 parágrafozinhos aqui, no primeiro aqui eu falo justamente da crise, eu vou até colocar para vocês aqui, ó, da crise no campo, tá fichado para você, escrito aí no monitor dos senhores. E nesse segundo parágrafo, eu falo de uma restabilização. Numa restabilização, já que a crise no campo estava acontecendo em um dado momento, em um outro momento, 40 e 60, eu tenho uma restabilização de quê? De uma substituição das importações, ou seja, das compras
para o país por uma revalorização do café em âmbito internacional, seguida de uma supervalorização da moeda nacional e da concentração industrial, principalmente voltado aqui, ó, na nossa região sudeste do país. Aí os quais estados falei para você agora há pouco, São Paulo e o nosso estado do Paraná. Desenvolveu-se um cultivo do café que, impulsionado pela procura desse produto no mercado mundial naquele momento. Nota-se, aqui são meus grifos, tá bem? Lembrando, galera, que o livro sobre esse assunto eu vou deixar em torno de quase, eu acho que umas 12 páginas, para vocês lerem na íntegra todo esse assunto aqui do livro qual estou me baseando as nossas aulas. Nota-se, nesse período, que um fortalecimento dos estados na economia do Brasil foi visível. Exatamente. Agora aqui sim está estado com letra minúscula. Aí está estado com letra minúscula. O que é que isso quer dizer, historiografando? Quer dizer que o estado de São Paulo, o estado do Paraná, ele começou-se a quê? A ter um fortalecimento. Porque justamente, galera, o café vinha do nosso estado do Paraná, junto também com o estado de São Paulo. Então, houve sim um fortalecimento dos estados na nossa economia do Brasil. Deixa eu apagar aqui o quadro, e quando você vir esse símbolozinho aqui, é um símbolo importante. É um símbolo que tem perigo, tem cheiro de prova. É um símbolo que pode ser que alguma questão desse conteúdo que eu vou versar com vocês agora caia na prova dos senhores e das senhoras. Professor, quando é a prova? Não interessa quando é a prova, o importante é que um dia ela vai acontecer. E quando acontecer, você vai ter tempo para estudar e vai estar preparado na frente da concorrência, beleza? Bora lá, a concorrência é forte. O processo de modernização da agricultura no Paraná ocorreu entre fins da década de 1960, tá aqui, opa, agora o pincel parou, vamos fechar aqui um pouquinho, 1960 e início de quem? Dos anos de 1970. Nesse momento, tá aqui o interregno, todo o interregno que nós temos em benefício da economia cafeeira no estado. E nesse momento, a economia cafeeira estava em crise em função... Opa, pessoal, falei em benefício, né? Ainda não é o benefício aqui, não. Aqui é o processo de quê? É o processo de 1960 a 1970. Aqui nós temos o processo de modernização da agricultura no Paraná, beleza? E acompanhado de 60 e 70, que foi o momento no qual nós estamos trabalhando, a economia cafeeira estava em crise em função do excesso de oferta do produto no mercado internacional. Ainda não é a pujança que nós iremos trabalhar não, tá? A gente está falando ainda sobre a crise do café. Então, galera, com essa crise de 60 a 70, por ter muito produto no mercado internacional, barateou demais o preço do café. Chegou o momento que tinha que baixar os preços para concorrer também a nível internacional. Além da concorrência sofrida com as produções cafeeiras na África, olha só onde era, África, e da Colômbia, fiz com vocês aqui Colômbia, contribuíram ainda para a queda da produção as pragas. As pragas, vou notando, vou fichando com vocês. E alterações climáticas, olha só, invernos rigorosos, aqui eu posso dizer para vocês. Como a ferrugem e as geadas que marcaram a crise do café nesse momento. Pessoal, eu vi uma questão em um dos simulados que sempre a galera me manda questões para ser analisada. E eu vi uma questão que perguntou justamente, dos anos 70 aos anos 60, o que foi que ocasionou o que nós chamamos de crise cafeeira aqui dentro do estado do Paraná. O que ocasionou a crise do café aqui? Muitos não sabiam responder essa questão de cara. A questão estava um pouco feia, mas não era motivo para se assustar. Por quê? O canal Historiografando está dizendo para vocês, ó, as pragas na lavoura, a concorrência, a concorrência sofrida pela África e pelo único país da América do Sul, Colômbia, pelas pragas e as alterações climáticas. Cara, na prova tinha lá um misto de cobrança para vocês de que, dizendo que justamente a África tinha se destacado com a produção cafeeira, a Colômbia aqui na América do Sul também tinha se destacado e não citou outros poréns também, né? Mais importante ainda. Mas a questão estava feia, como eu falei, pela análise do momento, depois eu trago ela aqui para vocês, mas não era que
também se estrondasse, não. Nós não podemos esperar muito de questões feitas por aí, né? Existem questões feitas por professores, existem questões feitas por grupo de estudos e pela banca. Aquela questão eu não sei nem de onde era. Deixa eu só tomar aqui um pouco de água, galera. Bora voltar. Bora lá, galera. Então tá aqui o motivo da crise. Então vou fazer isso aqui com vocês, ó. Aqui é o motivo da nossa crise cafeeira, da crise cafeeira. O motivo da crise cafeeira está justamente aí, tudo bem? Passando aqui para o nosso próximo slide, cuidado com isso, pode cair em questões, né? Como eu citei para vocês, ó. Até meados da década de 1970, o café era o principal produto. Primeiro parágrafo aí lendo com vocês. O principal produto da economia paranaense. A produção cafeeira no estado correspondia à metade da produção nacional e à terça da produção mundial. Boa parte desses cafeeiros estavam localizados nas regiões norte e noroeste do estado do Paraná. Tá aqui as regiões, né? A região norte e a noroeste do nosso estado do Paraná, locais onde o processo de modernização aplicou-se de maneira mais intensa. Então, tá aí explicado para você que foi intensidade maior nessas duas áreas também. Lógico, se eu tenho que a porção da região norte e noroeste do estado do Paraná estava localizado as maiores ofertas do café, então foi aí que tudo também começou a se modernizar. Já na década de 1960, quando o mercado cafeeiro dava sinais de crise, foi criado pelo governo federal o Grupo Executivo de Racionalização da Agricultura. Essa iniciativa tinha por objetivos erradicar e renovar as plantações de café, a fim de racionalizar e tornar sua produção mais eficiente. Além disso, também propôs a diversificação de produtos agrícolas, estimulando principalmente a produção dos oleaginosas, bem como a integração dessas produções com o setor agroindustrial. Cara, um slide muito importante, tanto o primeiro parágrafo quanto o segundo parágrafo. Muita informação que possa ser cobrada em sua prova. As porções norte e noroeste do estado do Paraná, boa parte desses cafeiros estavam justamente localizados aqui, nessas duas porções. Então, por ter boa parte dos cafeiros, foi a parte que nós podemos abrir a boca para vocês e dizer onde o processo de modernização aplicou-se de maneira mais intensa. Questão de prova, viu? Tem cheiro de prova aí para você. Já no segundo parágrafo aqui, o que eu quero dizer é que na década de 60, momento de quê? Você acabou de vir no slide passado, de crise, quando o mercado cafeiro dava sinal de crise, foi criado uma ajuda pelo governo federal. O Grupo Executivo de Racionalização da Agricultura era o nome desse grupo que se preocupou a analisar essa área. Qual era o objetivo? O objetivo era erradicar e renovar as plantações de café a fim de racionalizar e tornar sua produção mais eficiente. Era o objetivo. Está aqui, ficha também esse ponto. Ó. O Grupo Executivo, né, de Racionalização tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Aqui, ó, erradicar, renovar as plantações de café a fim de racionalizar e tornar a produção mais eficiente. Era o objetivo desse GER, né? Esse grupo de executivos de racionalização da agricultura, GERA. Então, o GERA, decora aí o GERA, ó. GERA, o GERA. Era o objetivo do GERA, o que? Erradicar e renovar as implantações de café a fim de racionalizar e tornar a sua produção mais eficiente. Pessoal, você que está vendo pelo YouTube, deixa o joinha, viu? Aproximando dos 20 minutos, aula top, aula boa para você matar a nossa geografia regional. Toma mais um pouquinho do teu energético, enquanto o professor vai tomar mais um golinho de água aqui, porque dá uma canseira mesmo na garganta de tanto falar para vocês e trabalhar o dia todo com o nosso material. Voltando aqui, pessoal, olha só. Tendenciosa também, ó. Além disso, né, investir na diversificação. Cuidado, viu? O objetivo foi investir na diversificação para que, quando as próximas crises de café viessem, não atingisse tanto. E qual foi uma das
diversificações que foi implantada a produção de oleaginosas. Professor, o que são oleaginosas? São plantas que delas deriva-se óleo, como é o caso da mamona e outras plantas aí que nós temos no mercado, tudo bem? Deixa eu apagar aqui e dar nossa continuidade nesse outro slide também muito bom, muito interessante para você. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Se inscreve aí no canal Historiografando, galera. Olha só, diante desse cenário de transformações, o processo de modernização agrícola no estado do Paraná se tornou mais evidente. Houve uma significativa mudança no processo de transformação técnica para a produção agrícola, através dos seguintes aspectos: mecanização, eletrificação, irrigação, conservação do solo e uso de fertilizantes agrotóxicos, além de outros peculiares a certas culturas. Isso aí foi justamente as transformações técnicas que houve dentro da nossa produção agrícola aqui dentro do estado do Paraná. Aspectos de mecanização tiveram presente dentro do nosso ambiente, do nosso cenário de transformação, de modernização agrícola. Galera, e o que é que isso aqui tem a ver com o assunto? Vamos voltar lá no início novamente, só apagar aqui para a gente comentar. Professor, foi estudado. E o que é que isso aí tem a ver com as relações rurais urbanas? Pessoal, galera, nós estamos falando do campo. Nós falamos aqui na nossa aula de quê? Do campo, que era um local que tinha o quê? Um excedente de trabalhadores que começou a sair do campo para ir para onde? Para a zona rural. Aí as relações rurais urbanas, estudado, sabe interpretar. Novas ruralidades. Quais são as novas ruralidades, pessoal? O campo se modernizando. Coloca aqui, ó, modernização. Vou colocar só modernização, tá? Modernização do campo. Isso é a nova ruralidade. Quais foram as problemáticas encontradas, pessoal? Precisa citar desemprego, a falta de trabalho no campo, a forte massa de êxodo rural, as pessoas saindo do campo para a cidade. Tudo isso é acompanhado de um grave problema, o quê? Um problema socioambientais aonde dentro do campo e também na cidade, porque ao mesmo tempo que esse pessoal sai do campo, eles vão em busca de melhoria na cidade e acaba poluindo, acaba indo morar em locais que era antes locais mais natural, local mais voltado para a natureza. Então isso traz uma problemática de quê? Uma problemática do êxodo rural acompanhado socioambientais no campo e também na cidade. Aí o aluno, a aluna, quando pega para estudar o conteúdo no papel impresso, ele não tem essa ideia, cara. Ele estuda tudo isso aí, isso eu não entendi nada. E agora? E agora o aluno historiografando entendeu porque nós falamos de quê? Nós falamos da transição da economia da base agroexportadoras para uma economia urbana industrializada. Aí você entendeu que a modernização agrícola no estado do Paraná foi acompanhada de mudanças que historicamente ocorreram na instalação da base técnica ao campo como problemas sociais, êxodo rural, concentração fundiária, tá aqui o interregno dos anos 70, né? O desemprego no campo é outro problema que eu posso citar aqui como problemáticas socioambientais no campo. Posso citar para vocês também o processo de modernização da agricultura dentro do estado do Paraná teve uma crise justamente, aliás, desculpe pessoal, o processo de agricultura do Paraná ocorreu entre fins da década de 60 e 70, que justamente foi o período da crise, onde a ideia da economia cafeira estava em uma baixa em função de quem? Em função da oferta desse produto no mercado internacional. Qual eram os principais concorrentes? Falei para você África, Colômbia. Falei também os problemas naturais, as pragas, as alterações climáticas, né? As geadas, ou seja, o clima em si. Tudo ótimo, pessoal? Aqui no nosso outro slide na sequência, eu falei para vocês que até a década de 70 o café era o principal produto da nossa economia. A produção que correspondia a um percentual muito alto, esse percentual agia tanto dentro do estado como a nível nacional. E as duas regiões que eu destaquei com vocês aqui, que boa parte dos cafeeiros estavam incumbidos de dar o processo da cafeicultura, aqui dentro do estado, eram as regiões norte e noroeste do Paraná. Porventura disso, ela foi justamente o local de modernização e ampliação das maneiras mais intensas de quem? Da tecnologia.
Na década de 60, né, quando o mercado cafeiro dava sinais de crise, a o Grupo Executivo de Racionalização da Agricultura entrou e fez a sua parte apoiando quem? Já falei para vocês lá que quem tinha total apoio, olha só aqui, era os grandes cafeicultores. Tudo beleza, pessoal? Eles tiveram grande apoio sim do Gera. Falei para você já no último slide, também muito importante aqui no nosso momento, né, que esse cenário de transformação e de modernização agrícola dentro do nosso estado do Paraná, ele tornou-se muito mais evidente quando nós podemos falar aqui para vocês, né, depois do advento do Gera apoiar os grandes produtores agrícolas. Depois, mais modernização na produção agrícola através de quem? Os aspectos de mecanização, eletrificação, irrigação, conservação do solo, uso de fertilizante e agrotóxicos, além de outras peculiaridades, né, dentro do nosso cenário de economia. Isso, pessoal, então essa foi a nossa aula que você acompanhou comigo aqui ao vivo e vai ser reprisado também no seu canal Historiografando no YouTube. Corre lá se você perdeu, chegou atrasado, atrasada, dá uma olhadazinha lá no canal Historiografando, e que nessa madrugada mesmo do dia 11 eu estarei disponibilizando já para vocês esse grande encontro aqui realizado para vocês. Pessoal, gostou do material? Qualquer dúvida mesmo que você tiver, quer participar do nosso curso da plataforma exclusiva do canal Historiografando, o professor está agora nesse exato momento aqui, ó, deixando o zap dele, ó. Pessoal, é a única forma eficiente, correta, né, politicamente correta, de acordo com a lei, para você adquirir o nosso curso, é através desse zap aqui, ó. Vai lá, o professor está esperando o teu zap para que a gente possa bater um papo. Forte abraço, aluno Historiografando. Até o nosso próximo encontro. Se inscreva no canal Historiografando.